Se você está esperando a sua vida começar quando um homem chegar, você ainda não está com o coração alinhado com o céu. Hoje eu vou te ensinar como viver o seu tempo de espera em Deus sendo solteira de uma forma onde tem cura, propósito, alinhamento, sem ansiedade, mas confiando na vontade de Deus para sua vida. Ah, e se você ainda não é inscrita no canal, já se inscreve porque aqui a gente não passa pano. Ponto número 1 que Deus espera de você enquanto você ainda está solteira, que o seu coração esteja alinhado com o céu. E aí eu vou te explicar melhor sobre isso, o que é estar com o coração alinhado com o céu. Quando o coração de uma mulher está alinhado com o céu, ela sabe exatamente quem ela é. Você não é a futura esposa de alguém, você é filha, chamada, escolhida, única, guardada, amada do Senhor. Enquanto você estiver achando que a sua vida é completa quando tiver um homem, quando tiver um casamento, o seu coração ainda não está alinhado com o céu. Porque antes de você ser de alguém, você é de Deus. Você é dele. Antes de você ter uma aliança com alguém aqui na terra, você tem uma aliança com o céu. Isso deve ser primordial na sua vida. E aí, posso te contar uma coisa? Quando o seu coração está alinhado com o céu e a sua identidade está firmada em Deus, não há desespero no seu coração para encontrar alguém. Você entende que a vontade de Deus ela vai se manifestar na sua vida no tempo dele e não no seu. Tem dois aqui desse primeiro pilar. Antes de Deus te entregar alguém, ele vai te revelar o propósito dele na sua vida e o chamado específico que ele tem com você. Porque essa pessoa ela vai chegar para somar e não para te roubar de Deus. Sabe por quê? Quem não conhece ainda o propósito e o chamado vai fazer do casamento um destino e não um complemento, não uma junção disso. E aí que entra o grande erro, você achar que você só vai ser feliz e completa quando você casar. Sendo que você já deve ser inteira nessa fase de solteirice para que quando essa pessoa chegar, vocês possam se complementar, possa ser uma junção de propósito. Então, minha irmã, antes de Deus te entregar alguém, ele quer ter revelação, ele quer te revelar o propósito dele na sua vida e o chamado específico que ele tem com você. Você já tem clareza do chamado de Deus para sua vida? Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre propósito, chamado, mas eu não vou entrar a fundo aqui, mas eu quero que você tenha clareza disso, que o seu tempo de solteira com Deus é essa fase de preparo, de revelações da vontade dele para sua vida e alinhar o seu coração com o céu. Então são dois pilares. O primeiro, a sua identidade precisa estar muito firmada em Deus. Você precisa saber quem você é. Você é filha amada, guardada, escolhida, ungida. E que depois disso você vai ter clareza do propósito dele para sua vida e o chamado dele. E aí essa pessoa vai chegar para somar e não para sair destruindo tudo que Deus tem com você. Como que Deus vai te entregar alguém se você ainda não tem clareza de quem você é nele, do propósito dele na sua vida, do chamado que ele tem com você? Por exemplo, eu e o Igor, nós somos uma junção do céu. Quando eu conheci o Igor, eu já tinha clareza do chamado evangelístico de Deus na minha vida. Eu olhei para ele e falei, era como se quando Adão olhou para Eva e olhou e falou assim: "Nossa, carne da minha carne, osso dos meus ossos". Eu olhei para o Igor e falei: "Meu Deus, nós somos uma junção do céu, nós somos uma junção de propósitos, nós somos uma potência juntos". Porque eu já tinha clareza do chamado de Deus para minha vida e ele também. Então a gente se uniu. O casamento é isso, é uma junção, é uma união. Então, meu irmão, um conselho para você: aproveite o seu tempo de solteira em Deus para ter clareza da sua identidade, do propósito dele na sua vida e o chamado específico e único que ele tem com você. Item número 2, crie relacionamento com Deus, intimidade, mergulhe no Senhor. O tempo de solteirice, ele é o período mais fértil da vida de uma mulher para criar laço com Deus. Porque se ela pula essa etapa, ela não valoriza isso, quando ela casa, ela tem um marido, ela tem um filho, ela vai ter uma dificuldade muito grande depois de ter relacionamento com Deus, porque solteira ela não tinha. Hoje, com 3 meses de casada, eu sou recente, mas eu posso ver que o casamento ele é uma extensão daquilo que eu já vivia solteira. É óbvio que existem coisas que eu vou abandonar, existem coisas que eu vou melhorar, mas se eu já não tinha relacionamento e intimidade com Deus sendo solteira, dificilmente eu teria agora sendo casada. Então aproveita o seu tempo de solteira em Deus para criar relacionamento com Ele, para ter intimidade, para ser você e o Senhor e isso ser suficiente na sua vida. Aí eu queria te falar uma frase para você não esquecer nunca mais na sua vida. Antes de ser vista por alguém, seja vista por Deus. Deixa Deus te notar. Chame a atenção de Deus se rendendo, se entregando, mergulhando na presença dele, amando a presença dele antes de amar outro homem. Porque senão depois você vai fazer desse relacionamento uma idolatria. E nada e ninguém pode ser mais importante para você
do que o seu relacionamento com Deus, do que a soberania de Deus na sua vida. E eu quero te dar um exemplo bem clássico do que aconteceu hoje, onde eu enxerguei que Deus é soberano na minha vida. Eu já tinha me programado para gravar esse vídeo, já estava tudo certo na minha rotina, e meu marido falou: amor, tem como você fazer XYZ para mim? Se eu fosse fazer o que ele queria que eu fizesse naquele momento, eu ia perder o meu tempo de estar aqui gravando. E é um compromisso que eu fiz com Deus. Então eu educadamente falei: amor, olha, se você tivesse me avisado antes, eu ia conseguir fazer, mas agora eu já não consigo mais, porque eu me programei para gravar, eu tenho esse compromisso com Deus. Antes de ter um compromisso com o Igor, eu tenho um compromisso com Deus e nada e ninguém é capaz de tirar isso. É óbvio que a gente pede muito discernimento para Deus em fases que a gente pode dizer sim, que é o momento para dizer sim. Mas hoje em especial, eu falei: amor, pode ser amanhã, porque hoje eu tenho um compromisso com Deus. Então, antes de ter uma aliança com o Igor, eu tenho uma aliança com Deus. Nada e ninguém é mais importante do que ele na minha vida. Eu tenho um compromisso com ele. Item 2 aqui do nosso item 2, 2.2. Práticas espirituais. O que são essas práticas espirituais que nós, enquanto mulheres cristãs, nós precisamos? É inegociável. Gente, não existe uma mulher cristã que não lê Bíblia, não ora e jejua. Isso são práticas espirituais indispensáveis na vida de um cristão. Então, às vezes, você está buscando direção para Deus para sua vida sentimental, mas como ouvir a Deus se você não dá espaço para ouvi-lo? Ah, Deus não fala comigo. Fala sim, aqui ó. A Bíblia, já leu hoje? Já orou hoje? Já jejuou? Já buscou estar sensível à voz de Deus? À direção do Espírito Santo para você? Então você, como uma mulher cristã e solteira, você precisa ter práticas espirituais com disciplina. Leitura da palavra. Não ler a Bíblia para adquirir conhecimento, para ser transformada por ela. Uma vida de oração, de entrega. Entra lá no seu quarto, no seu secreto, se renda a Deus, porque Ele te conhece. Fale tudo pra ele, ao invés de ficar jogando sua vida em rede social, conversando demais com a amiguinha. Converse com Deus, pede direção pra Deus e busque ter uma vida de jejum pra você matar a sua carne e estar sensível à voz de Deus. Ser guiada pelo Espírito Santo, ser uma mulher que é guiada pelo Espírito e não pelas emoções, porque se você deixar as emoções e os sentimentos falarem mais alto, você só vai tomar decisões erradas. Então, muitas das vezes, as mulheres que estão solteiras esperando em Deus, elas abandonam essa vida, essas práticas espirituais. E por isso que elas não têm direção de Deus. Então, você quer um homem de Deus, mas você não se relaciona com o Deus. Você quer um homem de Deus, mas não tem relacionamento com Deus? Você quer um homem de Deus, mas não tem práticas espirituais para ouvir a voz de Deus, para ter a direção do Espírito? Então, ao invés de ser uma mulher guiada pelas emoções e pelos sentimentos, seja uma mulher guiada pelo Espírito Santo. E isso requer de nós relacionamento, intimidade, práticas espirituais com disciplina. Agora anota essa frase aí: relacionamento que não nasce na intimidade, na entrega, na renúncia, no relacionamento com Deus, é relacionamento emocional. E tudo que é emocional, tudo que vem da alma, tem prazo de validade. Acaba. Agora, aquilo que vem de Deus, do céu, é eterno. Se você precisa de alguém para ser inteira, você ainda não está pronta para amar. Sabe por quê? Porque você ainda não conhece a plenitude do amor de Deus. E o nosso item 3 é: permita que Deus te cure. Porque se você acha que você precisa de alguém para ser feliz, é porque você ainda não encontrou a felicidade que está em Cristo. Se você acha que você precisa de alguém para ser inteira, é porque você ainda não encontrou a plenitude em Cristo. Se você acha que você precisa de alguém porque você não consegue ficar sozinha, é porque você ainda não encontrou a companhia de Jesus. Então, antes de Deus te entregar alguém, Ele quer curar você da ferida de rejeição, de abandono, da dependência emocional. Eu falo por mim, a minha fase de solteira foi uma fase em que o Espírito Santo trouxe muita luz daquilo que precisava ser curado em mim. Então, abandono, rejeição, dependência emocional. Deus não vai te entregar um relacionamento enquanto você ainda não permitir que Ele te cure. Então, use, minha irmã, a fase de solteira para você permitir que Deus te cure daquilo que precisa ser curado, para que você possa entrar num relacionamento, num noivado, num casamento. Porque eu acredito que Deus nos cura por fases. A minha fase de solteira, Deus curou muita coisa em mim. A minha fase de noivado, Deus curou muita coisa em mim. Agora, casada, Deus está curando muita coisa em mim. Então, assim, como que a gente vai entrar num relacionamento? Como que a gente vai estar com alguém se a gente ainda está ferida? A gente vai fazer aquele relacionamento nosso tudo. A gente vai ser dependente, a gente vai sufocar outra pessoa. Então, se você ainda não sabe com clareza daquilo que Deus precisa curar em você, peça o Espírito Santo.
Faça uma oração assim, ó, Espírito Santo, traga luz naquilo que precisa ser curado em mim. Espírito Santo, me cure de feridas que talvez eu não entenda, eu não sei, mas traga luz, me revele, fale comigo, me mostre aquilo que ainda precisa ser curado em mim. Essa foi a fase de solteira que eu vivi com Deus. Quando eu saí do meu último relacionamento, que eu contei pra vocês no outro vídeo, quanto eu idolatrava, eu falei, Deus, eu não quero entrar em nenhum outro relacionamento enquanto o Senhor não me curar de coisas que precisam ser curadas. E aí eu fui vivendo esse processo com Deus até ele me permitir conhecer o Igor. Então, razão número 3, item 3, permita que Deus te cure para você viver o seu tempo de solteirice em plenitude com ele. Item 2 aqui do nosso terceiro pilar é você ter falsas expectativas sobre um casamento. Gente, tudo isso que eu tô falando com vocês aqui, na maioria das vezes foram coisas que eu passei e outras eu pedi direção pro Espírito Santo daquilo que ele queria que eu entregasse. Mas, por exemplo, o que é uma falsa expectativa sobre um casamento? Achar que casamento é um mar de rosas, achar que o casamento vai te curar de alguma coisa, que você vai ser feliz casando, que é mil maravilhas. Não, gente, se tem uma coisa que Deus trata na gente no casamento, chama-se orgulho. Porque nos meus votos de casamento, e eu lembro muito bem isso, que eu falei, uma das coisas que eu coloquei nos meus votos é que no meu casamento não teria espaço para ter o orgulho. Então eu falei, eu lembro direitinho que eu falei assim, Igor, e eu prometo que dentro do nosso casamento não vai haver orgulho da minha parte. Então, isso o Espírito Santo me lembra todos os dias. Ele fala comigo assim, lembra? Lembra dos seus votos? Que você falou que não tinha orgulho? Então, assim, muitas das vezes a gente briga e a gente é orgulhoso em qual sentido? O outro tem que vir, pedir perdão. Ah, ele que tem que reconhecer, ele que tá errado, amados. Muitas vezes no casamento, a gente vai precisar pedir desculpa, mesmo se a gente não tiver errado. Engolir sapo. Eu não imaginava que eu tinha capacidade para engolir tanto sapo. Depois que eu casei, que eu percebi que eu tenho capacidade para engolir muito sapo, sabe? E deixar muita coisa pra lá e deixar o orgulho de lado e escolher amar, escolher perdoar, escolher estar junto, mesmo com defeitos, mesmo quando você tá certa naquilo ali. Então, assim, existem coisas que Deus precisa tratar na gente antes pra gente entrar dentro de um relacionamento. Senão a gente vai entrar dentro de um relacionamento com falsas expectativas. Então tem muita mulher que acha que casamento é Disney. Ai, meu Deus, vou casar, vai ser tudo maravilhoso, vou casar pra ter uma vida sexual, porque enquanto namora não pode. Ai, eu vou casar porque a gente vai fazer todo dia. Vai não, não vai. Entendeu? Existem outras obrigações dentro do casamento. Então, a gente parar com esse negócio de ter falsas expectativas sobre o casamento, vai vir uma nova rotina, vão vir novas obrigações, novas funções, e tudo isso Deus vai alinhando com a gente, mas não é um mar de rosa. Mas é muito bom, sim. É muito bom você ter uma pessoa do seu lado, é muito bom você ter uma pessoa que ama a Deus acima de todas as coisas. Tem hora que eu acordo aqui pra fazer meu devocional e o Igor, ele já tá aqui fazendo o dele. E aí eu olho e falo assim, ai meu Deus, que homem, né? Glória a Deus que o Senhor me permitiu conhecer um homem que ama ele acima de todas as coisas. Deus, esse homem te ama. O Igor é crente de verdade. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o tempo da espera valeu a pena. Então, pega o seu tempo que você tem solteira com Deus e alinha as expectativas, alinha a sua intenção no casamento e entenda que, assim, não é um mar de rosas, não vai ser, mas é muito bom. Então, é só pra você não casar achando que, é mil maravilhas o tempo inteiro. Não, é muito bom sim, gente, pelo amor de Deus, não tô falando mal de casamento, é muito bom sim. Mas não é esse mar de rosa que muita gente acha que é, que muitas mulheres cristãs solteiras acham que é. Alinha o seu coração para que você entre no casamento sabendo exatamente o que se passa dentro dele. Então, leia livros de casamento, leia livros de relacionamento. Antes de casar, eu li muito, porque eu entrei dentro de um casamento, sabendo que não seria Disney, sabendo que Deus queria tratar muita coisa em mim. Tanto é que, na semana que eu me casei, eu conversei com uma amiga e eu falei com ela assim, amiga, eu tenho clareza de que eu vou entrar na fase mais difícil da minha vida. Porque eu sabia que Deus tinha muita coisa pra curar em mim ainda, enquanto casada. Porque é o que eu falei, uma coisa é Deus curar na gente, as coisas que a gente ainda está solteira, nos preparando para o casamento. Outra coisa é quando a gente entra aqui, nesse casamento, e Deus tá falando assim, Amanda, não há mais tempo para você ser tola, existem coisas que você precisa deixar lá para trás. E isso é só com a convivência, é só com o casamento. Então alinha seu coração com o céu para você não casar achando que é um mar de rosas. Deus não une pessoas quebradas esperando que o outro conserte. Item 4, sirva a Deus. Use seus dons, habilidades, talentos que foi Ele que te deu
para o reino. Sirva a Deus, sirva o próximo, sirva a sua igreja. Use tudo que ele te deu em prol do reino. Deus não está procurando mulher ocupada. Deus está procurando mulher disponível para fazer parte da expansão do reino. E talvez ele colocou dentro de você características, habilidades, talentos únicos para que você sirva o reino. Então, aproveite seu tempo de solteirice para você servir a Deus, para você servir a sua igreja, servir as pessoas. E enquanto você serve lá, Deus te cura. Enquanto você serve lá, Deus te liberta. Enquanto você serve lá, Deus está alinhando seu coração com dele, está alinhando seu coração com o céu, te preparando para a fase do relacionamento, principalmente pro casamento. Porque se tem uma coisa que Deus nos ensina dentro do casamento, é um negocinho chamado servir. Então ontem, por exemplo, eu tinha uma reunião lá na igreja. E aí eu tava meio atrasada, mas o Igor tava chegando. E ele gosta muito de pão. Gente, o Igor ama pão. O negócio dele é comer pão. E eu falei, olha, eu vou fazer um pão com ovo e queijo pra ele. Uma coisa simples. E aí eu fiz um pão com ovo e queijo e deixei pronto pra ele. Se fosse a Amanda de antes, eu nem ia pensar nisso. Mas como é Deus e o Espírito Santo trabalhando em mim diariamente, o Espírito Santo me lembrou e falou, deixa um pão pra ele. Faça um pão pra ele, sirva ele. Então, você tem um lugar que Deus nos ensina a servir, é dentro do casamento. E muitas das vezes o lugar do servir, ele quebra o nosso orgulho. E Deus trabalha na gente o tempo inteiro. Então, por que eu tô contando isso aqui? Minha irmã, se você não tá servindo alguém, se você não tá servindo Deus, se você não tá servindo o reino, enquanto você é solteira, você não vai servir quando você for casada. A gente precisa colocar isso em pauta, porque é aquela coisa, se você não faz enquanto você está solteira, você não vai fazer enquanto você estiver casada. Então aprenda a servir a Deus, porque aí isso vai ser uma extensão quando você estiver casado. Item número 5, cuide de você. Isso aqui é o mais importante depois de Deus, é você cuidar de você. Isso inclui cuidar da sua vida espiritual, cuidar do seu emocional e cuidar do seu corpo. Esse em especial do corpo, eu quero dar uma chinelada. Porque as mulheres cristãs, na maioria das vezes, elas são desleixadas com o corpo e com a alimentação. Não tô falando para você se tornar gostosona, para você ser a neura da alimentação, não. Estou falando para você se cuidar, para você ser uma mulher que se cuida, que cuida do seu corpo, que cuida da sua alimentação. Então, como que você quer ter alguém se você não cuida de você mesma? Então, minha irmã, deixa eu falar. Posso falar? Ah, eu vou falar. Tem muita mulher cristã que é desleixada. Desleixada com tudo, com ela, com a casa, com o corpo, com tudo. A vida da pessoa é um desleixo. Como é que você quer casar desse jeito, irmã? Então usa seu tempo de solteirice pra você investir em você, pra você cuidar de você. Vai cuidar da sua alimentação, do seu corpo. Ah, vai passar uma maquiagem também, faz parte. Eu brinco que o Igor jamais vai me ver de roupa de vereador e com a cara no buraco. Por quê? Porque eu gosto de me cuidar. Entendeu? Eu não faço por ele. Eu faço pra Deus. E, obviamente, faço por ele também, porque eu quero que ele sempre me veja bela, bonita, cheirosa, maravilhosa, cabelo lavado. Então, se cuide. Cuide de você. Tenha práticas, rotina de autocuidado, onde você vai separar tempo pra você. Tempo pra fazer uma massagem hidratante no seu cabelo, pra você se cuidar, fazer sua sobrancelha, fazer sua unha. Se arrume diariamente. Gente, quando eu falo isso, não tô falando pra você acordar, se maquiar igual uma drag queen, não. É pra você passar ali um protetor com cor, passar um rímel, um blushzinho, estar apresentável, estar bela. Para que isso seja uma prática de autocuidado com você. E um ponto que eu quero falar muito com as mulheres cristãs aqui, vai cuidar do corpo. Vai cuidar da alimentação, para de ficar comendo essas porcariadas que fica comendo e começa a se alimentar saudável, começa a ingerir coisas saudáveis. Ir pra academia, vai cuidar do seu corpo, vai fazer uma atividade física. Vai fazer um exercício, isso vai te fazer bem. Isso vai te fazer bem. Cuide de você. Como que você quer um relacionamento se você não cuida de você? Como é que você vai cuidar do outro? Como é que eu vou cuidar do Igor se eu não cuidasse de mim? Como é que eu vou zelar pelo Igor se eu não zelasse por mim? Então, use o seu tempo de solteiro para cuidar de você. Cuide da sua vida espiritual, cuide do seu emocional e cuide do seu corpo. Eu quero chamar a atenção aqui das mulheres cristãs. Parem de ser desleixadas. Comecem a cuidar do corpo, da alimentação, vai fazer um exercício físico, vai maquiar, vai andar arrumada, vai andar bonita sim. Porque como é que vai casar desse jeito, andando desleixada? Porque aí, minha irmã, sabe o que acontece? Se você não se cuida hoje enquanto solteira, sabe o que vai acontecer? Quando você casar, só vai ser uma extensão daquilo que você já é solteira. Deixa a cara de morta pra quando morrer mesmo. Enquanto você estiver viva, esteja bela. Uma coisa que eu faço e que eu indico muito pra todas as mulheres fazerem é ter uma rotina noturna de autocuidado. Isso envolve um skincare, cuidar do cabelo, ter um tempo de leitura, de oração, gente, banho premium. Se tem uma coisa que eu amo é o banho premium. Luz apagada, vela aromática acesa, uma musiquinha boa e ó,
Me deixa em paz. Até trancar a porta do banheiro que eu falo com o Igor, não entra aqui agora não, que agora é o meu momento. Faz parte, se cuide. Então você que está solteira, faça isso. Faz bem, use o seu tempo com você. Isso não é solidão, isso é solitude, isso é preparação, é você aprendendo a gostar da sua companhia, é você aprendendo a se cuidar. Algo muito importante também, desenvolva suas habilidades femininas que você vai precisar e muito dentro de um casamento, que é cuidar de uma casa, saber cozinhar, saber zelar pelo lar, ser uma mulher detalhista, trazer vida para o seu lar, para a sua vida, para a vida do seu marido. São habilidades femininas que você vai precisar. Por exemplo, eu sempre gostei muito de cozinhar. Então eu já cozinhava sendo solteira. Aproveita seu tempo de solteira agora para cozinhar. Entra num curso de culinária, se inscreva num curso de culinária, vai pegar aquele caderninho de receita da sua avó, sabe? Aquele caderninho bem antigo. Começa a folhear ele lá e fala assim: eu vou fazer um pão de batata. Ah, mas eu não gosto de cozinhar. Como é que você quer um relacionamento se você não gosta de cozinhar? Vai ter que cozinhar, vai ter que cozinhar pra você, pro seu marido, pro seu filho. Ah, mas eu vou ter alguém que me ajuda. Por mais que você tenha alguém que ajuda, vai chegar um momento que você vai precisar. E como que você vai fazer se você não sabe? Então desenvolva isso hoje. Eu falo que pra mim hoje não é pesado fazer comida, cuidar do Igor, nesse sentido, zelar pela casa e cozinhar, porque já era algo que eu fazia sendo solteira. Gente, é o que eu tô falando. Se você hoje está treinando para ser uma ótima filha, uma boa esposa lá no futuro, você já tá fazendo isso enquanto você é solteiro. Você não vai esperar a fase de casada chegar pra você entrar no curso de culinária. Entra agora. Aprenda agora. Aprimore agora. E eu tô lendo um livro que eu falo que todas as mulheres deveriam ler. Vou falar qual... Eu vou pegar ele aqui, peraí. Esse livro aqui, ó. Esse livro é um tapa na cara da mulherada. Todas as mulheres deveriam ler esse livro. Bela aos Olhos de Deus, da Elizabeth George. Esse livro é sensacional. Ele fala muito da mulher de Provérbios 31, mas uma linguagem que eu nunca havia escutado. E esse livro me ajudou muito no tempo de solteira. Eu li ele enquanto eu tava solteira. E agora, quando eu tô casada, eu tô lendo de novo. Porque existem coisas ali que Deus tá trabalhando em mim ainda. Então, minha irmã, use seu tempo de solteirice para desenvolver suas habilidades femininas, principalmente na cozinha, no lar, saber lavar uma roupa. Tem mulher que não sabe nem lavar roupa, não sabe que não pode colocar amaciante na toalha, porque senão endurece a toalha. Ao invés de amaciar, endurece e vai romper os fios da toalha. Você sabia disso, irmã? Ah, não sabia. Tem que saber, porque eu não aprendi a lavar roupa quando eu casei, eu já sabia. Então desenvolva suas habilidades femininas. Compre livros, vai fazer cursos, segue perfis de outras mulheres que vão ajudar, esteja aqui no canal aprendendo, porque tudo que eu estou passando agora como casada, eu quero compartilhar com vocês também. Até então eu estou compartilhando de coisas que eu passei sendo solteira. E daqui a um tempo de casada, com mais experiência, eu quero compartilhar isso também. Então, aproveite seu tempo de solteira para você ir desenvolvendo essas habilidades femininas que você vai precisar dentro de um casamento, para que quando chegar a fase do casamento não seja um fardo para você, seja prazeroso. E anota uma frase aí: você não se prepara para um homem, você se prepara para a vida. Não use seu tempo de solteirice se preparando para um homem. Se prepare para a vida, faça por você, faça para Deus. Porque aí quando chegar a fase que você estiver casada, não vai ser um fardo, vai ser prazeroso. Se você souber usar o seu tempo de solteira se preparando em Deus, se desenvolvendo, você não vai entrar num relacionamento por necessidade, mas por propósito. Se esse vídeo te edificou, escreve aqui embaixo nos comentários assim: eu escolho viver a minha solteirice em Deus, ser curada, preparar, me desenvolver. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com uma amiga, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!